Há histórias que o vento não leva, pois estão cravadas no coração de um povo. Aqui, onde a tradição é mais que um costume, é um legado. Ecoa a voz dos que vieram antes de nós. No CTG Tropilha Crioula, o tempo dança e a cada movimento honra o que nossos antepassados nos deixaram. Resistir, toda tropilha um coração retornará. No CTG existe uma amizade mais fraterna, existe muito respeito também com o povo, com as famílias. No CTG pode vir a família inteira. O meu nome completo é José de Almeida Vieira, sócio do CTG Tropilha Crioula há muitos anos, e eu tenho o título patrimonial. Então diz aqui, o Tropilha Crioula CTG confere ao tradicionalista José de Almeida Vieira, sócio patrimonial. Getúlio Vargas, 6 de outubro de 87. E é o que eu tenho até hoje. Comecei a vir aqui no CTG nos anos mais ou menos de 62. Pela segunda vez que eu vim no CTG, já me convidaram para ser sócio. Aconteceu que eu tinha um amigo meu que ele já participava aqui do CTG. E outra porque eu vinha porque eu gostava de música, né? Para escutar música, né? Naquele tempo, o CTG tinha um programa de rádio, né? Todos os domingos, né? A 1h da tarde, com música, via gaiteiros e se apresentar. Daí eu comecei a vir aqui por causa daquilo ali, né? Aí me apresentaram o livro de atas, me fizeram a proposta e eu me associei. Daí, então, me associei como sócio contribuinte, né? Sócio contribuinte era aquele que pagava mensalidade todos os meses, né? Eu era do Conselho de Vaqueno. E depois eu fui também agregado das Chilpas, né? Essa aqui é a minha carteirinha de agregado das Chilpas, né? E a data foi 2/8/76. Eu ajudava em todas as partes aí. Eu ajudava na Copa, eu ajudava lá embaixo na churrasqueira, eu atendia o caixa também. Fizemos muitos bailes, baile de derramar pelas janelas aí, rapaz. Como os Monarca, como Porca Véia, como os Bertucci, o Serrano. Com os Bertucci, era sempre casa cheia. Então, não tinha errado, né, quando você fosse com os Bertucci. Eu tive um filho que ele participou, sim, das invernadas. Invernada de dança, né? Invernada mirim, depois já passou para a invernada adulta também, né? Essa é uma passagem que eu não esqueço. Para dizer a todos que eu gravei na ideia, na memória, aquilo que é bom e o que é ruim. O que é bom eram as festas, era as churrascadas, as amizades, o encontro com os amigos. E o que era de ruim? Velório de pessoas que eram peão aqui do CTG. Aqui foi o velório do Juvenil da Conceição e do Luiz Gonzaga. Peão, sempre trabalhava muito pelo CTG, então a gente grava na memória. O CTG Tropilha Crioula significa para mim uma vida inteira. Só de falar eu choro, porque eu não consigo me imaginar longe daqui. Isso me traz mais perto do meu pai, da minha mãe e de tudo o que o tradicionalismo representa para a nossa família. Meu nome é Maísa Isabel da Conceição Wolinski. Sou filha de um sócio fundador dessa entidade, Senhor Juvenil Benedito da Conceição,
que foi patrão por 2 mandatos e foi reconhecido como o primeiro negro a ser patrão de um CTG. No ano de 94 e 95, meu pai, Juvenil Benedito da Conceição, foi patrão. E no ano de 96 e 97, ele também foi patrão. Nesse tempo, ele atuava como Chiru das Falas, trabalhava na Semana Farroupilha, sempre trazendo pessoas para dentro da entidade, incentivando os jovens. Ele teve o reconhecimento como o primeiro negro a ser patrão de um CTG. E esse reconhecimento veio através da 19ª Região Tradicionalista. Eu carrego isso com muito orgulho. Ele era muito transparente em tudo que ele fazia. Ele tinha amigos por onde ele andava. Ele foi locutor da rádio por muitos anos. Ele era animador de rodeios. E assim ele foi conquistando a amizade, o carinho de todo mundo, a confiança, do modo como ele trabalhava, da maneira transparente que ele trabalhava. Eu procuro fazer o meu trabalho aqui dentro, lembrando de tudo que ele fazia aqui, do amor que ele tinha por essa entidade. A minha mãe trabalhava junto aqui e aqui eu fui crescendo e fui vendo a pessoa que eu queria ser. Eu sempre me espelhei muito no meu pai, minha referência no tradicionalismo. Meu pai ganhava concursos de poesia, que foi aí que eu comecei a ter amor pela poesia gaúcha. Foi aqui com ele que me incentivou a amar o tradicionalismo. As minhas irmãs mais velhas, elas declamavam, iam nos rodeios, declamavam sempre pelo Tropilha Crioula. E foi um tempo assim maravilhoso por a gente conseguir estar sempre presente aqui em família. E hoje minhas irmãs, através dos filhos delas, dos netos, também estão dando continuidade a esse legado que meu pai deixou. Outro momento que me marcou bastante foi quando eu concorri à prenda juvenil. Até o meu pai é o pai da primeira prenda mirim, a Mariana, o Leandro da Rosa, que também me ajudou muito com as danças. Foi importante naquela época. As minhas amigas, que nós éramos em 3 prendas e eu fiquei em 3º lugar. Eu ainda guardei o meu vestido de prenda. Minhas filhas usaram e agora eu vou doar para um museu do CTG. Essa foto aqui foi do ano de 2022, onde nós conseguimos fazer o primeiro rodeio artístico aqui no CTG Tropilha Crioula. Essa foto aqui, nós ficamos conhecidas como as Mães da Rapadura. Nós tivemos a ideia de levar os nossos jovens a Santa Maria, participar do Juvenarte, mas nós não tínhamos dinheiro em caixa para invernada juvenil. Se reunimos num grupo de mães e resolvemos fazer rapadura, vender cachorro-quente, fazer rifa e juntamos doações e conseguimos levantar o dinheiro para levar o nosso elenco juvenil, que ficou em 7º lugar entre 67 invernadas. Eles conseguiram o 7º lugar e trouxeram o título para Getúlio Vargas. Um tempo atrás, na patronagem do seu Jaime Tonial, eu fui convidada a primeira vez a vir ajudar as prendas que iam concorrer a ensaiar as poesias, que elas tinham bastante dificuldade com isso. Aceitei o convite e vim. Na época, a prof. Gabriele, ela concorreu, foi no ano de 2010 e ela ganhou a faixa de primeira prenda juvenil. E isso foi me marcando de tal maneira que eu pensei, não, eu não posso parar por aqui, sabe? Eu tenho que dar continuidade. Eu tenho 2 filhas e um menino. Através do meu filho Emanuel, ele começou com 5 anos, hoje ele está com 15 anos, ele dança no elenco juvenil e hoje estamos todos aqui novamente dentro dessa entidade. Então, há 40 anos eu venho ajudando de uma maneira ou outra para que o legado que meu pai deixou no tradicionalismo não se acabe. Era a flor mais linda da estância do bem-querer. Dava gosto de se ver qual colorido da natureza e nos enchia de pureza ao respirar seu perfume. Com uma luz de um vagalume, nos olhos brilhavam beleza. A sua face serena
refletia encantamento do mais puro sentimento na meiguice de seu ser. Sem maldade no viver, onde o mundo é fantasia, na infância toda harmonia e o carinho que se possa ter. Uma boneca de pano, sua fiel companheira, que embalava faceira com cantigas de ninar, aos seus sonhos a lhe confiar, certa de ter compreensão, e brotava de seu coração muito amor para ofertar. A vida lhe dava tudo, sem lhe ligar quase nada, mas quando acordava do soninho, só encontrava em seu ninho a boneca companheira, que para ela era faceira, mas nunca lhe dar carinho. Apertava forte no peito e perguntava quase chorando: se estou te abraçando, é porque te amar é querer bem. Sou tua mãe também, és minha filhinha querida. Mas por que em minha vida mamãe ainda não vem? Abraçava sua boneca e sem resposta adormecia. Quando clareava o dia, novamente ia brincar, mas nunca reclamar do que a vida reservou. Se da mãe ela privou, do amor não irá privar. Hoje a flor ainda exala perfume para embelezar nosso pampa, pois carrega em sua estampa uma grandeza infinita, e em seu peito palpita um sentimento de pureza que ostenta a tamanha beleza de uma prenda tão bonita. Carrega sempre em seu porte a graça e a simpatia, que os olhos traz a alegria, o amor e o querer bem. Mas ainda se pergunta também: se quis ser a filhinha querida, por que em minha vida mamãe ainda não vem? Muito obrigada. A importância de estar dentro do CTG é manter principalmente essa união familiar, essa união onde pode unir gerações. Meu nome é Leandro Ricardo Rosa, estou na entidade fazendo meus trabalhos desde 1991, onde dei 2 pausas e hoje continuo através da minha filha com outras atividades, cooperando com o tradicionalismo, cooperando com a integração das pessoas, com certeza fazendo a casa mais feliz. Em 1991, um grande amigo, Altemir Talian, aqui de Getúlio Vargas, me estendeu um convite para ser o professor de danças da invernada que ele estava formando. Naquela época, o patrão Jaime Tonial nos deu essa brecha de poder formar esse grupo. Lá nós trabalhamos de 1991 a torno de 1995 a 96, com apenas uma invernada, já era invernada adulta. As nossas apresentações eram troca de visitas com as outras entidades. Apresentávamos em rodeios crioulos. Hoje, os rodeios crioulos são mais complexos, também contém provas artísticas. Ele é o rodeio crioulo, um rodeio artístico, né? Tinha naquela época, mas bem menos que há hoje. Nós íamos até nas boleias de caminhões fazer, daqui até o lugar que sediava o evento, e chegava lá, se piochava, fazia a apresentação, aproveitava o dia. Às vezes nós dormíamos em barracas, né, improvisadas, estendida a lona em cima do caminhão, e fazíamos essas apresentações. Eu dei uma pausa no Tropilha Crioula por em torno de 4 a 5 anos. No ano de 2000, 2 casais queridos, amigos, Mário e Edi Luquim, e Valmor e Sandra Bernieri, me convidaram para retornar ao Tropilha Crioula como, novamente, o professor de danças. Quando voltei para o Tropilha Crioula em 2008, já tinha uma invernada mirim atuando. Eu assumi essa invernada mirim. Logo após, assumi a invernada juvenil que estava passando para adulta. E, mais uns passos à frente, formamos a invernada infantil, a pré-mirim, que era a partir de 4 anos. Além de ser instrutor e professor de dança, eu formava e consegui formar conjuntos vocais para auxiliar nas apresentações artísticas. Nós éramos sempre assessorados por música, tanto nos ensaios quanto nas apresentações. Nós não apresentávamos com música mecânica. Então eu dava aula de dança e tocava ao mesmo tempo no ensaio, para eles irem pegando o meu ritmo, né? O meu maior orgulho de ter passado aqui pela entidade é ver hoje esses jovens que passaram comigo, mantendo o tradicionalismo vivo. Não posso deixar de salientar, quando eu fui professor, o patrão Jaime Tonial
patrão Horaci Menta, patrão Jefferson Zimmermann, patrão Neri da Silva, o patrão Juvenil da Conceição, patrão Nédio Fagundes, o patrão Darley Guise, todas pessoas importantíssimas. Nós agradecemos profundamente esses patrões que dedicaram-se a manter o patrimônio de pé e dedicaram sempre em fazer promoções e dar apoio às invernadas artísticas. Passando esses 8 anos, fiquei 14 anos fora e voltei maduro em colocar meus filhos dentro novamente da entidade. 2022 a 23, a minha filha iniciou na categoria iniciante, logo foi para a categoria mirim. Nesse pouquíssimo tempo que ela já é a primeira prenda mirim do Tropilha Crioula. Hoje ela dança na Invernada Mirim e também participa de concursos como solista vocal. Eu, como pai, me sinto muito feliz dela estar aqui participando e está gostando e está querendo aprimorar seus conhecimentos, né? Não só vindo dançando ou cantando, mas aprender sobre a história do Rio Grande, aprender sobre a história da entidade. Participar de um centro tradicionalista representa, além de cultuar uma tradição que foi estudada e pesquisada por historiadores Paixão Cortes, Barbosa Lessa, entre outros, é manter uma cultura de família unida. Toda a família com a mesma intenção de cultuar a tradição e a mesma intenção de manter o vínculo familiar. Rio Grande do Sul, dos prados que não têm fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberá sempre dentro de mim. Muito obrigada. A gente tem um espírito muito de família aqui dentro. A gente se sente mais apoiado, mais confiante, porque tem as pessoas que a gente conhece lá assistindo e apoiando a gente. Meu nome é Manuela Rodrigues. Atualmente eu participo da Invernada Adulta do CTG Tropilha Crioula. Entrei em 2017 e faço parte da Invernada Cultural também. As danças e as tradições transformaram minha vida porque antes de vir para o CTG, em 2017, eu nem sabia que esse mundo existia ainda. Não sabia o que era um Enarte, não sabia o que era um Juvenarte. Então, acredito que com esse meio que a gente tem de demonstrar as culturas, de como as danças eram naquela época, tudo isso do povo gaúcho, é um sentimento indescritível. Em 2019, nós fomos para o Juvenarte e quando a gente voltou, estava todo mundo empolgado. E nesse entremeio aconteceu a pandemia. A gente teve redução de ensaios e até tentamos fazer ensaios virtuais. E quando deu retorno, a gente tinha que manter a distância. E era sem par, era sozinho. E daí quando voltamos a ensaiar, que a gente decidiu voltar realmente com a Invernada Adulta. Em 2022, a gente tinha que passar pela Inter, porque era o nosso primeiro Enarte. A gente trabalhou, incessantemente. Semanas inteiras, feriadões inteiros, dormidão no CTG. Foi bem cansativo, assim, mas dançar lá como adulta, ver que tu cresceu e tá disputando com pessoas adultas, realmente, eu fiquei extasiada. Eu me lembro até hoje a sensação de a gente estar esperando o resultado, todo mundo de mão dada, todo mundo abraçado numa rodinha assim, rezando. A gente sempre reza no final do ensaio, a gente sempre faz nosso momento de oração e tu escutar isso lá, nós em roda, cheio de pessoas e tu só escutar a oração, nem tem como explicar. E quando a gente escutou que aquela clássica frase vem da 19ª CTG Tropilha Crioula, foi uma explosão. Nossa, nosso trabalho sendo reconhecido, entendeu? Ver todo mundo gritando, ver todo mundo pulando, é muito bom. Em 2023, nós tivemos um ano, como todos os outros, exaustivo, porque é uma rotina de ensaios e a gente se preparou para estar lá, a gente já estava classificado, a gente não precisava passar por interregional
E aconteceu que na apresentação eu cometi um erro e aconteceu do resultado não ser o que a gente esperava. Em 2024, a gente teve um recomeço. Uma das maiores conquistas que a gente teve foi o primeiro lugar no Sarau, que é um rodeio de magnitude bem grande. A gente se sente orgulhoso falando que a gente trabalhou duro, trabalhou por semanas. Fomos lá para fazer o que a gente ensaiou e foi feito e a gente conseguiu o resultado. Essa foto é de um momento muito especial, que é do Enarte de 2024. Nossa volta. E o que eu tenho a olhar para essa foto é felicidade, ver que eu superei os meus medos e um passo muito grande para mim mesma. Representar o CTG através da dança nesses eventos de tal magnitude é simplesmente incrível, entende? Não só o CTG como a cidade, a gente indo para Enarte, as crianças indo para o Fest Mirim, para o Juvenarte, a gente levando o nome da cidade para longe, é tipo um sentimento de orgulho. E acredito que se eu não tivesse tentado um dia, talvez eu nem estaria aqui, talvez eu nem teria conhecido as melhores pessoas que eu tenho na minha vida. Eu nunca senti uma sensação no resto da minha vida como eu sinto dentro de um CTG. A dança me ensinou que ela não é somente passos. Tu aprende a conviver com as pessoas e entender melhor as pessoas, porque não tem como tu participar de um grupo toda semana e tu não trabalhar em equipe. Tu aprende a escutar, tu aprende a falar. Eu tô trabalhando para deixar aqui no CTG uma imagem de que a gente não pode desistir fácil. A gente tem que ser grande, a gente está trabalhando para isso, a gente quer estar entre os melhores e eu acredito que nossa garra vai ser vista aqui no CTG por muitos anos. Ouvi o canto gauchesque brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Ordetunga, cabotinho, mel campeiro, pedra moura das quebradas do Nhanduí. Muito obrigada a todos. Eu desde muito pequeno, eu sempre tive muito amor pela cultura do Rio Grande do Sul e pela cultura do nosso estado. Me chamo Lucas Marcon, atuo hoje dentro do CTG Tropilha Crioula como instrutor de danças da invernada veterana e da dança de salão também, que é uma categoria individual. O que me motivou a ser instrutor de danças, na realidade, foi o meu desejo de sempre estar ajudando o pessoal. Eu sempre era o cara que chegava antes, eu sempre procurei puxar a frente para estar ajudando, auxiliando o pessoal no desenvolvimento, sempre procurei ajudar o pessoal novo e eu acho que isso foi despertando uma vontade, um interesse e também, por que não, um jeito de ser instrutor. Eu fui sendo desenvolvido através dessas atitudes que eu tinha e acredito que tenha sido isso que me motivou a ser instrutor de danças. E também a questão de que eu sempre adorei isso, sempre gostei, é uma coisa que eu tenho no meu coração e a dança faz parte da minha vida. Hoje eu não me vejo sem a dança. Sou muito feliz aqui na entidade, sou muito grato por tudo que eu vivo aqui e vivi. E se Deus quiser, vou seguir muito tempo aqui honrando as cores do Tropilha. Bom, hoje o CTG Tropilha Crioula conta com 4 instrutores de danças. Eu, Lucas Marcon, a prof que trabalha junto comigo na invernada veterana e na dança de salão, que é a Eliana Frois. Também temos o professor Andrei Falkowski, que inclusive é o meu professor na invernada adulta. E também tem a prof Danile Florianovski. O Andrei Falkowski e a Danile Florianovski trabalham com as invernadas Dente de Leite, Pré-Mirim, Mirim, Juvenil e o Andrei é instrutor da invernada adulta. A Danile e a Eliana, além de ser prof e estar trabalhando junto na instrução, elas também fazem parte e integram o elenco adulto junto comigo e também o Andrei, que está fazendo parte também do nosso elenco adulto. Então a entidade está muito bem aparada na questão de instrução. A importância da gente manter o CTG ativo, manter as invernadas, manter as danças como um todo, é a preservação da cultura do nosso estado, do nosso legado, do que os nossos antepassados deixaram para nós.
E a gente está sempre frisando, reforçando e batalhando por essas cores e por essa bandeira. Se faz de muita importância. E eu acredito que os jovens hoje precisam entender o poder da nossa cultura e o quanto essa cultura e essa tradição ela agrega na vida de cada pessoa na nossa sociedade. Eu sempre procuro estar focado o máximo possível nessa questão de repassar o sentimento, de tentar acender a chama do tradicionalismo, a chama do amor à cultura, a chama do amor ao Rio Grande do Sul, em todas as pessoas que estão à minha volta e a todos os meus alunos. Acredito que seja essa a melhor forma da gente sempre manter nossas entidades, os nossos CTGs cheios e com diversos participantes e diversas invernadas de dança para que isso nunca chegue ao fim e seja dado continuidade sempre. A dança para mim é sentimento puro e amor à tradição ao Rio Grande do Sul. O que nossos antepassados nos legaram, honraremos. Pois enquanto houver alguém para dançar, cantar e sonhar, a chama seguirá acesa. Dos antepassados, por isso honraremos. E esse meu canto é um hino, se a tropilha não deixaremos. Se vem dos antepassados, por isso honraremos. E esse meu canto é um hino, se a tropilha não deixaremos. Tropilha resistiremos.